Keila trouxe essa palavra também, algo que mexe muito no nosso coração, né? Essa parte de famílias, filhos. E a gente tem uma responsabilidade, né? Nós temos esse encargo de nós prepararmos a próxima geração. E eu também aqui, como pastor também da igreja, a gente tem esse encargo de preparar a noiva do Senhor. Amém? Para a volta dele, em nome de Jesus. Obrigado, mãe. Você tem a sua Bíblia aí na sua mão? Glória a Deus. Quem ama a palavra de Deus? Vou dizer para você que a palavra de Deus é o padrão. É o padrão. Porque hoje em dia nós ouvimos tantas frases de efeitos, tantos vídeos curtos ou pensamentos humanistas. E às vezes a gente confunde um pouco as coisas. A pessoa pode até ser influente na mídia, mas ele pode não ter autoridade. Porque quem tem autoridade é só quem vive a palavra de Deus. Amém? Então há uma diferença entre influente e alguém com autoridade. E a gente precisa então entender que as Escrituras é o nosso padrão. É aqui. Né? Então há um padrão para a família, há um padrão para pais, há um padrão para filhos, há um padrão para a igreja, contida aqui na palavra de Deus. Amém? E uma pergunta que eu estava fazendo aqui durante essa semana, algumas coisas veio à luz, tive também um sonho aí também, quero compartilhar com vocês, mas queria iniciar com essa pergunta. O que nos faz pensar que nós podemos viver em pecado? O que nos faz pensar que a gente pode continuar vivendo em pecado? É uma coisa que é uma pergunta que veio no meu coração e eu busquei também ao Senhor porque há esse sentimento que muitas vezes em muitos de nós na igreja que tudo bem viver em pecado, que tudo bem pecar, que não tem nenhum problema. E a palavra que veio no meu coração é esse sentimento de impunidade, porque pecamos, mas estamos aqui no domingo ainda, estou vivo, continuo trabalhando, continuo tendo saúde, e está tudo certo, não aconteceu nada comigo. Eu fiz aquilo que desagrada o coração de Deus, mas ainda estou vivo. Eu acho que é por causa disso também que, infelizmente, o nosso país, no caso o Brasil aqui, tem uns peruanos, tem outras nacionalidades, mas o Brasil, a criminalidade tem aumentado. Por causa do quê? Da impunidade. Esse sentimento de impunidade. Eu posso fazer algo e não vai acontecer nada comigo, e está tudo certo. E muitas vezes com esse sentimento, com esse pensamento, a gente continua vivendo em pecado. E hoje, a palavra de Deus é algo para nos preparar também, é algo para nos despertar, né? Porque eu quero trazer aqui para você, eu tive um sonho também, né? Eu sei que tem coisas que Deus fala por meio de sonhos, tem coisas que você simplesmente comeu de barriga cheia e está tudo certo e nada a ver. Mas sabe, para mim, eu sou muito difícil de lembrar de sonho, mas existem sonhos que quando você sonha e você acorda, já vem aquela interpretação, é isso que eu quero falar com você, né? E eu sonhei que eu estava expulsando um demônio, né? Estava naquele sonho que estava um demônio difícil de sair, estava difícil de sair. E a gente lá lutando, e no final das contas, graças a Deus no sonho, conseguimos expulsar o demônio. Só que o que me veio depois daquele sonho, do porquê que, na verdade, Satanás teve legalidade para aquela vida. Graças a Deus não é ninguém da igreja aqui, tá? Mas é alguém que eu nem conheço, nem sei como é que era a fisionomia, mas essa pessoa, ela abriu brecha, e a brecha era quebra de aliança. Quebra de aliança. E aí a gente vem pensando sobre isso, agora construindo aqui, que quebra de aliança, o que vem à mente em você quando se fala quebra de aliança? Muitas vezes vem a parte do adultério, porque você é casado, então você adulterou, logo então você quebrou uma aliança. Assim, quem é casado aqui? Levanta a sua mão. Mais metade da igreja é casada, então metade são solteiros, né, ou divorciados, estão aguardando a promessa de Deus, né? Agora vamos supor, eu quero colocar para vocês, né,
Sei que talvez você já pode ter ouvido isso. Você vai casar com alguém. Você ama essa pessoa. Só que essa pessoa também ela fala para você, eu te amo, eu quero casar com você. Só que durante um ano, 365 dias, um dia no ano, eu vou sair com outro. Você casaria com essa pessoa? Você aceitaria isso no seu casamento? Jamais. Porque eu estou casado com ela e ela é minha. Ele é meu. Nós fizemos uma aliança. E se eu te dizer para você que você é casado com Jesus, que você tem uma aliança com Jesus? Nós temos uma aliança com Jesus. Nós fizemos uma aliança com Jesus. Então eu queria que por meio dessa mensagem, a gente pudesse ter uma mentalidade de que você e eu, você que realmente tem Jesus no seu coração, você tem uma aliança com o seu amado. Nós temos uma aliança, nós somos casados. E esse mesmo pensamento que você tem, de uma forma natural, que você é casado com o seu cônjuge, você não vai aceitar que o seu cônjuge saia um dia, com outro, e você acha que Jesus vai aceitar que nós podemos dar as nossas saidinhas também? Amém? Então essa palavra é para todos nós, para que a gente entenda que o nosso relacionamento com Jesus deve ser um relacionamento de aliança. Amém? Todos estão aí comigo? E a gente vai aqui, falando em aliança, falando em noiva, falando em igreja. A igreja é considerada noiva de Cristo. E em Apocalipse, capítulo 2, eu queria que você abrisse comigo, a gente vai ler aqui algumas passagens, porque aqui fala sobre as 7 igrejas. E as igrejas, ela é a noiva de Cristo, as igrejas são aquelas que fizeram uma aliança com Jesus. E aqui falando em 7 igrejas, eu sei que tem alguns teólogos, alguns estudiosos que vão dizer que é algo cíclico, que cada igreja representa um momento da história. Não é esse o caso que nós queremos abordar. O que nós queremos abordar aqui é que são 7 igrejas e todos nós que contraímos uma aliança com Jesus, nós podemos nos identificar com alguma delas. E aqui eu queria que por meio dessa mensagem a gente pudesse fazer uma reflexão de como que está a nossa aliança com o nosso amado. É uma aliança ou só é um ficar de domingo? É uma aliança que Jesus ele quer. A igreja do Senhor deve ter uma aliança com Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, aqui nós vamos ler 7 igrejas. E essas 7 igrejas foram igrejas literais, históricas, que aconteceu. Mas só que ao mesmo tempo traz uma mensagem atual para todos nós. Amém? Todos nós vamos nos identificar com alguma igreja. Então eu queria que você, se você puder até anotar, se você puder prestar atenção, e para você poder se autoavaliar, qual igreja eu sou? Que tipo de noiva eu estou sendo? Que tipo de aliança ou relacionamento eu estou tendo com meu noivo Jesus? Amém? Então, é isso que eu queria transmitir para vocês, que minha oração nesse final aqui de culto, a minha oração é que nós saiamos aqui com essa visão. Eu tenho uma aliança, é um relacionamento de aliança com Jesus. Não é um ficar de domingo, é uma aliança. Eu preciso rever então agora que tipo de comportamento eu estou tendo com meu noivo. Porque talvez aqui, por meio da palavra, a gente vai poder analisar que tipo de igreja eu estou sendo, de que tipo de noiva eu estou sendo, e se Jesus realmente está se agradando do meu relacionamento com Ele. Amém? Você pode falar para 3 pessoas ao seu redor, se prepare em nome de Jesus, e abra seu coração, e prepare seu coração, porque às vezes uma mensagem de exortação, uma mensagem um pouco assim, você vê que parece que o ambiente fica meio apreensivo assim, meio, e agora? Quem é Ele que vai falar para mim? Pois é, eu sou como cada um de nós. Essa palavra cortou para mim primeiro, Essa palavra bateu em mim. Então, como a gente não é egoísta, a gente não quer apanhar sozinho. Então, compartilhar com a igreja também. E vamos rever aqui que tipo de noiva nós estamos sendo. E, só abrindo um parêntese, você vai anotar aqui que para todas as igrejas, o noivo, ele vai ter uma conversa séria com cada noiva, com cada igreja, para que pudesse se alinhar.
Mas antes de repreender, sempre vem um elogio. Então isso fica uma dica para todo casal, para todo relacionamento. Antes de você repreender alguém, elogia antes, ok? Fica a dica para todos nós. Antes de você chamar a atenção do seu cônjuge, do seu filho ou de qualquer pessoa, elogie antes, ok? Então vamos lá? Apocalipse capítulo 2, verso 1. Vamos aprender com Jesus aqui. Essa palavra é de Deus. Verso 1 em diante. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Essa é a mensagem daquele que segura na mão direita 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, conheço as tuas obras, vi o teu trabalho árduo, a sua perseverança, sei que não tolera os perversos, examinou as pretensões dos que dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome, com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isso a seu favor, você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Primeira igreja, então, aqui é a igreja de Éfeso. Eu não vou me atentar aqui a dados históricos aqui, só que a gente vê uma igreja que provava os enviados de Deus, né? E, por exemplo, a gente como pastor, como igreja, também a gente recebe muitos enviados de Deus, né? Olha, Deus me enviou a esse lugar, Deus me enviou para ser uma bênção aqui. E glória a Deus, nós precisamos provar também aqueles que se dizem enviado, os apóstolos. É algo que a gente faz aqui como igreja também, tá? Não é porque alguém chegou hoje e porque tem um título ou tem um cargo, talvez, no Brasil, que daí aqui já vai poder exercer, né? A gente até fala do pastor Rafa, o pastor Flávio também, que hoje está pastoreando a igreja ali em Coçai, né? Eles vieram, não chegaram falando, eu sou pastor. Mas quando a gente vai conversando, a gente soube que eles pastoreavam a igreja. E o que a gente falou para eles foi a mesma coisa. O que a Bíblia diz aqui, a gente precisa provar os enviados de Deus, né? Para ver, porque título não significa nada, mas encargo significa. Deus deu encargos para a igreja. Título muitas vezes é o homem que deu. Mas o encargo, tem pessoas que têm um encargo, e esse tipo de encargo foi o próprio Deus que Deus deu à igreja. Então, se é um pastor, eu simplesmente falei para eles, como eu falo para qualquer um também, está aí a igreja. Você é um pastor, você vai cuidar de vidas, você vai amar pessoas, você vai estar sempre se relacionando com pessoas, vai ser algo natural. Se você tem esse encargo, então deixa fluir naturalmente. E graças a Deus, né, depois de alguns anos, assim a gente começou a ver e notar, realmente há esse encargo pastoral, e glória a Deus por essas vidas, amém? Agora, eles tinham que sempre provar, segundo a palavra de Deus, eles trabalhavam bastante, eles não se cansavam. Infelizmente, até nós somos uma igreja ativa, amém? Glória a Deus. Nós temos uma ideia, um princípio de que ninguém é crente esquenta banco. Todos nós temos algo a servir ao Senhor, todos, amém? Repita assim comigo, todos. Todos, nós somos o corpo de Cristo, nós somos um membro do corpo de Cristo, então todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então se você deseja servir, todos são bem-vindos. Existem lugares que você serve de forma voluntária, sim, e você já pode estar servindo, como tem áreas que você precisa de uma preparação para poder servir também melhor ao Senhor. E infelizmente tem muita gente que se espanta também com isso, né? Não, a igreja, ela é muito ativista, a igreja fala para a gente trabalhar, eu não quero trabalhar, eu quero ficar no meu cantinho. Então, não me oprime, não me pressione, e muitas vezes tem gente que até sai da igreja porque, a igreja está falando para trabalhar, a igreja está falando para servir, porque nós nascemos para servir, amém? Amém? Glória a Deus, e nós vemos aqui que Jesus, ele está elogiando essa igreja pelo servir, mas só que o problema, até aqui vai bem, mas o problema é que ele servia, mas tinha perdido o primeiro amor. Tinha perdido o primeiro amor. É muito fácil a gente amar
o que nós fazemos e não está amando ao Senhor. É muito fácil a gente confundir a obra do Senhor com o Senhor da obra, sim ou não? É muito fácil. É muito fácil a gente falar assim, não, eu gosto desse mover. Eu gosto, né, de poder organizar, eu gosto de poder agilizar as coisas, mas eu posso entrar no automático, eu posso entrar no mecânico e não estar amando ao Senhor. E eu amo a igreja do Senhor, mas eu posso correr o risco de amar a obra de Deus, mas se esquecer do primeiro amor. E aqui a gente está lendo aqui, que essa igreja é uma igreja que estava fazendo, só que é uma igreja que perdeu o primeiro amor. Primeiro amor, não é segundo amor, não é terceiro amor, é o primeiro amor, é aquilo que vem primeiro. Em outras palavras, que a gente pode entender aqui, sabe quando você sabe que no seu coração, seu primeiro amor, seu primeiro deleite é quem? É Jesus. E por ele ser o primeiro amor, a sua vida vai estar entregue a ele. A sua vida será um prazer se deleitar na presença dele. Será um prazer você buscar, sabe, ter essa parte de devoção com ele, porque é o primeiro amor. Eu não sei você, mas eu lembro que quando eu me converti, eu lia muito a Bíblia, mas muito. Cada que eu estava lá, oh Jesus, eu quero te conhecer mais. Senhor, que maravilha, o que o Senhor está falando comigo? Meu Deus, que palavra poderosa. Era o primeiro amor. E o tempo vai se passando e responsabilidades vão vindo e a gente corre o risco de ser essa noiva ativista que trabalha, mas não tem esse amor pelo Senhor, não tem essa reverência para com o Senhor. E como a Keila também ministrou aqui, não tem um altar em casa. A gente vem para a igreja para trabalhar e para servir, mas em casa não tem altar, não tem o primeiro amor. Porque antes, como era primeiro amor, era em casa todo dia também, era buscar a Deus em casa. Então eu queria, para que você hoje, todos nós, possamos refletir, esse é um relacionamento de aliança? Você só trabalha aos domingos, mas durante toda a semana a gente não tem esse altar para com Ele? Então, o que Jesus ele fala para essa igreja? Eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Relacionamento de aliança. Como que está então o meu e o seu relacionamento? Amém? Vamos ser sinceros, porque quando Deus ele fala, se o Espírito Santo fala à igreja, então nós precisamos abrir os nossos ouvidos para poder ouvir. Amém? Porque Ele nos ama, porque Ele também tem uma promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é o que vem ser, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Amém? Vamos servir ao Senhor, mas não deixar esse altar em Deus. Amém? A segunda igreja, a igreja de Esmirna. Repita assim comigo, Esmirna. Vamos lá. Verso 8, escreva essa carta ao anjo da igreja em Esmirna, e esta é a mensagem daquele que é o primeiro e último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você, eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso, não sofrerá o dano da segunda morte. Então nós vemos aqui a segunda igreja. É essa igreja que só tem elogios. E essa igreja ela não tem nenhuma repreensão, glória a Deus. Espero que eu e você seja essa igreja. Essa igreja aqui, ela é considerada pelo mundo pobre. Mas só que para Deus, ela era alguém rica. Por que eles eram pobres, segundo os homens, segundo o mundo? Porque com a perseguição que tinha, eles tiravam tudo dos cristãos. Eles tiravam tudo que tinham. E ainda, e não parava por aí, eles lançavam esses cristãos nas arenas, lançavam esses cristãos ali,
que criam em Jesus para que leões pudessem comer. E eles estavam nessa condição e eles não tinham nada nessa vida. Mas para Deus, eis que você é rico. Infelizmente a gente vê assim, a Bíblia fala também o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E é uma corrida frenética assim de querer conquistar bens, de querer ter a melhor coisa do ano, o melhor carro, a melhor casa, ou tudo do melhor. Deus te deu condições, glória a Deus por isso. Mas só que, sabe, tem muita gente que para se sentir melhor, ela precisa ter aquilo de material. Porque se não tiver aquilo, ela se sente mal. Ou talvez alguns acabam adquirindo alguns bens, para quê? Né? Para poder mostrar. Né? Existe tipos de pessoas que eu já convivi, que eu já vi, que ele falou que ele precisava comprar aquele carro importado. Por quê? Porque teria que mostrar que estava bem. Mostrar que tinha status, mostrar o quanto você é bom naquilo que você faz, sendo que estava todo endividado lá atrás. Mas tinha que mostrar para todo mundo que estava bem com aquele carro do ano e vivendo de aparência. E às vezes eu acho isso, eu não sei você, mas é algo tão pobre, né? É algo tão pequeno, a gente se apegar com coisas que são tão passageiras. Tem até um pastor que falou que se eu preciso de uma marca para me sentir melhor, é porque está faltando aquela marca do Espírito dentro de nós, amém? Né? Porque as pessoas têm que se sentir melhor se tem aquela roupa da Louis Vuitton, né? Aí eu me sinto mulher poderosa, né? Valorizada. Agora se está com uma outro tipo de roupa, né? Aí já se sente menos, né? Teve até uma pessoa que uma vez falou assim: pastor, hoje ele só tinha carro importado, né? Mas aí ele estava com carro de placa amarela, e ele falou assim: eu estou trabalhando na minha humildade. E eu falei: o que tem a ver humildade com carro de placa amarela? Não tem nada a ver, meu irmão. Você está viajando, não tem nada a ver. Infelizmente, pessoas assim não vai para frente, porque vive de aparência. E Jesus, ele vê aquela pobreza daquela pessoa, mas o coração daquela pessoa era rico para com ele, né? E glória a Deus por esse tipo de pessoa, que não está nem aí para aquilo que o mundo está julgando, mas está aí para aquilo que o Senhor pensa a respeito de você. Amém? Essa igreja não teve nenhuma repreensão. Vamos para outra igreja, a igreja de Pérgamo. Verso 12. Que tipo de noiva eu e você estamos sendo? Aliança, porque essa igreja de Esmirna era uma igreja mártir que tinha uma aliança com Jesus. Estava disposto a morrer por amor a Cristo. E isso era uma aliança verdadeira. Porque se você tem uma aliança com o seu cônjuge, eu acredito que você precisa estar disposto a morrer por ela. Amém? Glória a Deus. Disposto a sacrificar por ela, porque você ama ela. Porque você faria de tudo para que ela estivesse bem. Eu gosto sempre de falar daqueles filmes, né, amor? Né? Assim que aqueles filmes coreanos, né, que a pessoa ficou cega de um olho e depois no final da história o cônjuge lá está cego, mas a esposa estava lá vendo, né? Porque no final da história ele deu o seu próprio olho, né, para o seu cônjuge ali, né? E deve ter esse sentimento no nosso coração, essa disposição de dar a sua vida para o seu cônjuge. Você pode olhar para o seu cônjuge falando: é assim? Amém? Glória a Deus, é assim que funciona em casa. Tem que ser, né? Tem que ser. Porque é um relacionamento de aliança, não é um contrato. É um amor incondicional. É um amor que você se entrega por ela. Glória a Deus. Vamos lá para a igreja de Pérgamo. Essa é a mensagem daquele que tem espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome. Recusou a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, olha o elogio, agora a repreensão. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar.
ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Então essa igreja aqui, ela também recebe alguns elogios. Ela permaneceu leal, recusou a negar sua fé, mesmo diante de uma perseguição, mas só que havia algo contra ela. Essa noiva aqui, que tolerava Balaão. Quem foi Balaão? Só para resumir a história, Balaão foi um grande profeta, foi um homem de Deus que tinha dons de Deus, mas ele, Balaque, ele estava preocupado com sua nação, porque o povo de Israel estava vindo contra ele, e o povo de Israel estava vindo destruindo tudo, e Balaque fica com medo, e precisa fazer algo. Então ele chama Balaão para poder lançar maldições ali contra o povo de Israel. Só que contra o povo de Israel não há encantamento, amém? O povo de Israel, o povo de Deus é um povo guardado. E aí Balaão e Balaque toda hora oferece mais e mais. Então eu vou te oferecer isso para você poder amaldiçoar. E Balaão sempre vai lá e faz essas coisas, né? Até que chegou um ponto que Balaão, durante a história a gente vê, que Balaão falou assim: tem uma coisa que pode destruir e ser uma brecha para o povo de Israel. A brecha pega umas moabitas aí e faça com que tenham relações, né, com o povo de Israel. Assim abrirá uma brecha, então Deus, ele não estará mais com eles, por causa desse pecado. Então você vê que a doutrina de Balaão é alguém que espero que também nós não sejamos esse tipo de igreja, esse tipo de noiva interesseira. Porque é uma noiva que tem dons, mas usa da igreja para se autopromover. Usa da igreja os seus dons para benefício próprio. Usa o meio cristão aqui para que seu nome possa ser erguido. Infelizmente, eu já conheci pessoas também que uma vez veio na igreja e falou: pastor, eu preciso ter uma conversa muito séria com o senhor, né? Eu não tinha vindo na igreja, né? Eu falei: claro, vou marcar então. A gente, né, pastor, então a gente precisa, né, poder ajudar as pessoas a conhecer. E a pessoa veio na igreja também, e eu pensando que era algo muito sério, e ele veio para oferecer produtos para mim. Porque como a igreja tem muita gente, a oportunidade é muito grande de poder ganhar, de poder vender. Gente, tem cada uma, assim, sabe, que aparece. E, gente, glória a Deus, tem muitos empreendedores no nosso meio. Mas a gente precisa ter essa motivação. Nós não estamos aqui por causa do número de pessoas para que eu me beneficie com isso. Eu estou aqui porque Deus me colocou aqui e porque eu estou aqui para adorar a Deus. Só isso. Amém? Agora as portas que Deus vai abrir, glória a Deus, Deus vai abrir. E a gente sempre vai estar aí, sempre em conexão. Só que esse tipo de igreja é uma igreja que estava com uma noiva interesseira, que usava Jesus para se autopromover. E eu gosto sempre de falar que Deus, ele tem compromisso com o reino dele e não com o império de homens. Com o império de homens, com o seu próprio negócio de homem, ok, faça o seu negócio, ok, está tudo certo. Mas quando é algo para o reino de Deus, sim, você vai ganhar o seu ganha-pão, você vai sim também ter um nome, a sua influência vai ser muito maior, mas você sabe que tudo isso é para Ele por meio dele, amém? Então quando acontece isso, o próprio Deus, Ele é o patrocinador, amém? Porque Deus tem compromisso com o reino dele e não com o império humano. Então, Balaão havia nessa igreja, mas também tinha os nicolaítas. Quem que era nicolaítas? Nicolaítas também, do grego nico é conquista, lateinos é povo, ou seja, juntando essas duas palavras, eram pessoas conquistadores dos povos. Era um tipo de pessoas manipuladores, que era parecido com Balaão, porque usava da sua vontade para poder manipular, para que a sua vontade seja feita e não a vontade de Deus. Havia dominadores, aquelas pessoas que têm uma lábia, né? Tem uma lábia, consegue manipular, consegue fazer as coisas do jeito dele,
do jeito dela. E espero que nós não sejamos essa igreja, essa noiva. Amém? Até aqui 3 igrejas, vamos para a 4ª igreja, a igreja de Tiatira. Vamos lá, a gente tem alguns minutos. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Tiatira. Essa é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo que você faz, conheço as tuas obras, vi o seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança, e observei como você tem crescido em todas essas coisas. Olha o elogio antes, agora a repreensão. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, quem? Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos ou seus seguidores, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vem de Satanás. Não lhe pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já tem até que eu venha. Ao vitorioso, que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações, e ele as governará com cetro de ferro, e a despedaçará como vaso de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, aqui é uma outra igreja, uma outra noiva, que tem uma aliança com Jesus, mas só que essa noiva, essa igreja, a gente vê que é uma igreja também que faziam bastante obra, e as obras trabalhavam até mais do que antes, glória a Deus por isso, só que tolerava uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel, a gente vê durante a história bíblica também aqui, que foi uma mulher manipuladora, foi uma mulher que queria o controle, é uma mulher dominadora, uma mulher imoral, que tinha essa imoralidade também. Era esse tipo de mulher que se tinha. E assim, a gente vê aqui que havia uma tolerância quanto a isso. Hoje nós vemos um padrão distorcido de família, onde a mulher é aquela que manda em tudo. E por favor, as mulheres são auxiliadoras, amém? Nós somos uma igreja, o padrão é a palavra de Deus. E até tem uma palavra que aquele uma vez pregou, falando o prazer da submissão, né? Até um dia eu poderia até pregar assim, porque aquela, ela entendeu esse prazer, não que aquela ela vai ser um capacho, alguém que eu mando e desmando, não, nós somos uma engrenagem, nós somos um corpo, e nós precisamos amar ela como Cristo amou a igreja, e ela como igreja não terá dificuldade de submeter e sujeitar o marido, amém? Então o ciclo é dessa forma, só que essa igreja tolerava, um homem muito omisso, uma igreja muito omissa, que tolerava a mulher dominar, e fica até um conselho aqui para as mulheres, né? As mulheres aprendam a vencer em casa de forma humilde, sabe? Honrando o seu marido, sabe? Respeitando o seu marido também, porque isso é bíblico, isso tem a bênção de Deus sobre você, esse lugar de proteção. Até estava brincando, né, com uma amiga pastora lá também, né? Ela estava com um curativo assim no pescoço. Falei, ih, pastor, o que aconteceu aí e tal? Ela falou, não dei ouvido ao meu marido, né? É isso que deu, né? Não, é que ela foi fazer alguns tratamentos que o marido falou, não é para fazer, não faça, não é aconselhável e tal. E aí foi lá e fez, e deu no que deu, saiu debaixo de proteção. E aí ela aprendeu, né? Então, são coisas que não só esse exemplo, mas há um lugar em Deus, onde a família vai bem, quando as coisas estão no seu lugar. O homem tem o seu lugar,
a mulher tem seu lugar. E assim com isso, os filhos, também toda a família, ela vai poder viver todos os planos de Deus para a sua vida, sua casa. Amém? Então Jezabel é a mulher que quer ter o controle de tudo. Esse tipo de noiva, ela foi repreendida por Jesus. O controle tem que dar a Jesus. Amém? Dá o controle para Ele, hoje, em nome de Jesus. Outra igreja, a igreja de Sardes. Estamos terminando já. Faltam só 3 igrejas só. Vamos lá. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes, e esta mensagem daquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo que você faz. Você consegue imaginar isso? Jesus está falando para a igreja e para todos nós. Eu sei de tudo que você faz. Eu conheço suas obras. Na igreja está bonitinho aqui, mas eu sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, vai na igreja, mas está morto. Desperte. Fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Veja que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Alguns instartes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andaram comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, algo muito grave para essa igreja. Essa igreja aqui é uma igreja que tem nome que vive, mas está morto. Então aqui está tudo muito bonito, né? Tudo muito bonitinho, bem vestido, porque agora chegou o inverno, coloco meu cachecol, né, coloco um blazer, e agora, né, tá frio, então isso tá tudo certo, fica mais bonitinho. Mas o que adianta ter uma aparência? O que adianta ter um cachecol? O que adianta ter um blazer? O que adianta ter uma vestimenta bonita? O que adianta estar tudo muito bonitinho aqui se a igreja estiver morta? Aí não adianta nada. Né? Tudo isso aqui, se não tiver a presença de Deus, é só um galpão. O que vai fazer a diferença em nós é a presença de Deus. Amém? O que adianta a gente ter títulos, pastor, presbítero, diácono? Eu fiz isso lá atrás, mas sendo que hoje, como é que está hoje? Como é que está a noiva hoje? Como é que está o seu relacionamento de aliança hoje com Jesus? Então Jesus, ele falou para cada igreja, né? Tenho porém contra ti, é isso. Tem nomes que vivem e está morto. Então, o que tem recebido, então, guarde e se arrepende. Amém? Não tem nenhum elogio para essa igreja. Agora a igreja de Filadélfia. Repita-se comigo, Filadélfia. Amém. Verso 7, capítulo 3. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. E essa mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Olha Jesus falando. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra. Não negou meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás e os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se aos seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, e eu protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Vem em breve, e apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa, e o vitorioso se tornará a coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu nome, meu novo nome. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, Filadélfia também é uma outra igreja que não tem repreensão, antes só tem elogio. E o elogio é que, mesmo diante de perseguição, mesmo diante de dificuldades, ele não negou, obedeceu a palavra de Deus. Amém?
mesmo diante de dificuldades, ele continuou. Senhor, está difícil, mas eu vou continuar obedecendo. Senhor, tá bem difícil a situação, mas o Senhor tem uma diretiva, o Senhor tem uma palavra. E eu não vou andar por vista, eu vou andar por fé na tua palavra, porque o padrão é as Escrituras, o padrão é a palavra de Deus. Então nós vemos aqui uma igreja que não negociou princípio, não negociou valores, não negociou o momento que você está vivendo. Não, o princípio é a palavra de Deus. E a gente vê pessoas por pouca coisa nega a palavra de Deus, por coisas tão bobas já deixa a presença de Deus, não é verdade? Quantas pessoas, eu sei que tem um movimento também que se fala, né, que tipo, não, a igreja te feriu sim, a igreja, pessoas te feriu, mas a noiva de Cristo, ela é essa noiva, sabe, guardada. Pessoas, talvez, infelizmente, possam ter te ferido. Nós como igreja, nós queremos realmente poder ser uma bênção, mas também entender que nós somos falhos também, né? Mas jamais queremos ferir ninguém aqui, mas nós queremos permanecer até o fim, conservando a coroa que Ele nos deu, amém? Última igreja, fala para a pessoa do seu lado, a última igreja, igreja de Laodiceia. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia, e essa é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz, você não é frio e nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aqui para essa igreja também, nós vemos uma igreja que Jesus ele não elogiou nada. Simplesmente teve repreensão, e a repreensão é que era uma igreja morna. É uma igreja indiferente. E sabe uma coisa que denuncia essa indiferença? É ver o mover de Deus que está acontecendo em nossos dias. E não sentir nada, não fazer nada. Como a Keila falou, tudo aquilo que ela falou agora antes da ministração, há um grande mover nas igrejas que Deus está fazendo, mas ao mesmo tempo há um grande mover também do império das trevas, querendo se levantar contra os nossos filhos. Há um grande mover, assim, conversando com os pastores, Hamamatsu, Toyokawa, Kosai também, a gente tem conversado, a gente fez uma reunião, e eles falaram, a gente nem está divulgando, e a gente está até falando, para alguns, Toyokawa está falando assim, até agradeço às vezes algum irmão que não vem na igreja, para poder dar espaço para outros irmãos virem, porque quando vem todo mundo, não dá, fica muito apertado. A igreja de Hamamatsu lá, o pastor Rick estava falando, que as pessoas estão passando na frente da igreja, viu, nossa, é uma igreja, eu vou ali. Isso é avivamento, gente, já está acontecendo algo maravilhoso, sabe, os japoneses também, os nossos filhos, o que Deus está falando, ontem aqui o Desinside, gente, quem veio no Desinside ontem aqui? O que Deus está fazendo, sabe, a cada Desinside, esse movimento jovem está tendo, é um mover de Deus, é muito lindo ver essa geração, os jovens aqui, sabe, buscando a Deus, chorando, rodopiando também aqui, buscando a Deus, né? Esses dias eu vi um stories ali de 4 jovens aí também, né, que alugaram um bunker para quê? Para subir no púlpito do bunker, pregar para os 3, cada um foi pregar uma palavra ali, que lindo de se ver, gente,
Isso é avivamento, sim ou não? Deus está avivando nossos jovens, nossos adolescentes. Deus está fazendo algo maravilhoso. E aí, uma igreja morna, eu estou nem aí, estou indiferente, como nada tivesse acontecendo, sabe? E Deus está fazendo, Deus está querendo mover, Deus está querendo usar nossas vidas, sabe? A gente não valoriza o que Deus está fazendo, sabe? Eu me lembro de dias que eu vinha na igreja e cada ajuntamento, ou cada célula que eu ia, ou cada culto, ou cada reunião de obreiros, conferências que tinha, eu ia com esse coração: Senhor, eu não posso perder e eu quero ouvir o Senhor. Não, era um coração sedento, era um coração que queria ouvir, é um coração que estava sensível, falando: Senhor, é isso que o Senhor está falando comigo? Eu me lembro de vários dias que eu estava sentado aqui, o pastor pregando, e pelo meu coração estar sedento, eu falava: meu, pastor parece estar sabendo da minha vida, é tudo para mim, fala mais, Jesus, fala mais. Mas ao mesmo tempo que Deus falava mais comigo, havia uma disposição falando: eu quero obedecer essa voz também, eu quero obedecer essa palavra, eu quero obedecer ao que as Escrituras estão falando a meu respeito. Até um ponto onde eu me rendi, né? Eu estava apanhando todo domingo, aí chegou uma hora: tá bom, eu vou renunciar então aquilo que estava, o que Deus estava me pedindo, sabe? E assim ter um relacionamento de aliança com Jesus, e não um relacionamento de conveniência, não um relacionamento, sabe, de contrato, né? Até aqui tá bom, mas aqui não. Então o que Deus está nos chamando aqui, diante de todas essas igrejas aqui, a gente vê que por mais que Laodiceia não tinha nenhuma elogio, mesmo assim, o que Jesus fala para essa igreja? Eu estou à porta e bato. Eu ainda assim eu quero me encontrar com você, mas é você que vai precisar abrir a porta. É você que vai precisar falar: entra aqui, faz morada e vamos ter um relacionamento de aliança. Entra e vamos cear juntos. Entra e vamos estar juntos novamente, amalgamados, um só espírito, um só coração. É isso que Deus quer fazer hoje. Agora, será que nós estamos indiferentes? Será que nós valorizamos isso? Será que nós valorizamos o que está acontecendo no nosso meio? Será que nós estamos discernindo que o Espírito Santo quer falar no nosso coração? Ou eu estou aqui como a igreja de Éfeso, eu estou trabalhando, ou eu trabalhei, mas cadê o primeiro amor? Cadê aquele coração de: Senhor, eu estou como essa igreja, então eu preciso voltar, eu reconheço. Amém? Vamos fazer uma oração então, se coloque em pé. Eu queria que você pudesse se avaliar. Seja sincero, por favor, seja sincero. A igreja de Éfeso é uma igreja que faz, glória a Deus porque você tem servido aqui a igreja, mas é uma igreja que perdeu o altar. Você reconhece isso? Você está trabalhando aqui, glória a Deus, obrigado, muito grato. Só que em casa não tem altar. A igreja de Esmirna, mártir, está disposto a morrer por Cristo, glória a Deus. A igreja de Pérgamo usa os dons para benefício próprio, aproveitadores. Eu não estou aqui para ser consumidor da noiva, eu estou aqui porque eu tenho uma aliança com o noivo, porque eu amo ele. Tiatira, padrões distorcidos na família, prostituição, Jezabel, eu tolero isso na minha casa, na minha vida. Sardes, só aparência. Filadélfia, guardou a palavra, mas não negociou os valores. Ou Laodiceia, alguém indiferente, morno. Para todas essas igrejas, o que simplesmente Jesus ele fala: arrependa-te, eis que estou à porta e bato. Então esse chamado de bater na porta e bato, não é para um não convertido, é para convertido. É para quem tem uma aliança com Jesus, e que infelizmente está em quebra de aliança. E a gente não tem essa visão, essa mentalidade, que eu estou quebrando a aliança se eu estou deixando Jesus para fora da casa. Então é com esse coração que eu queria hoje a gente pudesse refletir no nosso coração. Amém? Fecha seus olhos então.